Uau, essa com certeza foi a treta mais bizarra do ano. Uma história que não para de trazer reviravoltas inimagináveis e escancaram dos grandes problemas de Star Wars hoje em dia. Pois é, eu tô tentando soltar esse vídeo aqui há mais de uma semana, mas cada vez que eu termino de editar, mais uma bomba é revelada. Mas eu acho que agora acabou, quer dizer, eu espero que sim. Então vem comigo pra gente falar sobre a saga de The Hunt for Ben Solo, ou A Caça por Ben Solo, o filme de Star Wars que nunca viu a luz do dia, mas que agora deu início a uma verdadeira campanha a favor do filme e escancarou uma divisão muito preocupante dentro da Disney. E se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo e não tá entendendo nada, fica tranquilo porque eu vou explicar toda essa história desde o começo. Então aproveita e já se inscreve no canal para não perder as próximas bombas sobre o universo de Star Wars e ficar por dentro de todas as notícias mais quentes sobre a saga. Bom, começamos essa saga com uma entrevista do ator Adam Driver, o intérprete do Kylo Ren e Ben Solo na trilogia sequel. Ele deu essa entrevista ao site AP News, e lá ele falou de diversos assuntos referentes à sua carreira, porém, quando ele tocou no assunto de Star Wars, ele soltou uma bomba. Casualmente, ele simplesmente revelou que havia sugerido a Lucasfilm uma ideia de um filme do Ben Solo que se passava após os eventos de Ascensão Skywalker, e mais, com a direção de Steven Soderbergh, um dos diretores mais renomados lá em Hollywood, que já fez a trilogia do 11 Homens e um Segredo, Erin Brockovich, Contágio, que é um filme muito bom e que ficou super relevante aí na época da pandemia, enfim, um baita diretor. Porém, essa ideia, que parecia perfeita, foi rejeitada. Aspas aqui pro artigo. Sempre tive interesse em fazer outro Star Wars, diz Adam Driver. Eu vinha falando em fazer outro filme desde 2021 e Kathleen Kennedy entrou em contato. Eu sempre dizia, com um ótimo diretor e uma ótima história, eu estaria lá em um segundo. Eu amava aquele personagem e adorava interpretá-lo. Driver diz que levou um conceito a Soderbergh, o diretor, para um filme que se passaria depois de Ascensão Skywalker de 2019. Filme esse que acabou culminando na redenção e aparente morte de Kylo Ren. Driver havia iniciado a trilogia com um arco em mente para Kylo Ren, que invertia essa jornada de Darth Vader. À medida que a trilogia evoluía, as coisas não se desenvolveram dessa forma, e Driver sentia que havia assuntos inacabados para Kylo Ren, ou como era conhecido antes de se voltar para o lado sombrio, Ben Solo. Soderbergh e Rebecca Blunt delinearam uma história que o grupo então apresentou para Kathleen Kennedy, ao vice-presidente da Lucasfilm, Carrie Beck, e ao diretor de criação da Lucasfilm, o Dave Filoni. Eles se interessaram e então os cineastas chamaram Scott Z. Burns para escrever um roteiro. Driver descreveu o resultado como um dos roteiros mais legais dos quais ele já participou. Apresentamos o roteiro para Lucasfilm, eles adoraram a ideia, entenderam perfeitamente o nosso ponto de vista e o motivo pelo qual estávamos fazendo aquilo, disse o Driver. Levamos para o Bob Iger e Alan Bergman e eles disseram não. Eles não viam como Ben Solo estava vivo. E foi isso. A caça por Ben Solo e era muito legal. Mas não existe mais, então finalmente posso falar sobre ele. E o Soderbergh, o diretor, disse em um comunicado que ele gostou muito de fazer o filme na cabeça dele, só lamenta que os fãs nunca vão poder assisti-lo. E o artigo aqui fala que os representantes da Disney e da Lucasfilm não quiseram comentar o caso. Ai, meu Deus do céu, não é fácil ser fã de Star Wars. Cada dia é uma pedrada. Bom, esse pequeno trecho da entrevista já foi o bastante para explodir a internet, com grande parte dos fãs surpreendentemente abraçando a ideia e iniciando uma campanha online para que o filme fosse revivido, com direito até a um grupo de fãs doido de Star Wars pilotando um avião por cima dos estúdios da Disney com um cartaz dizendo "Salvem a caça por Ben Solo". Além disso, milhares de montagens e pôsteres foram feitos imaginando como seria o projeto. E teve até mesmo cartazes sendo colados em postes dos parques da Disney procurando pela caçada de Han Solo, mostrando que uma parcela grande dos fãs aprovou a ideia. Um tipo de recepção bem diferente do que a gente tem visto com os projetos que envolvem a Rey. Inclusive, eu vou abrir um parênteses aqui, vamos combinar que o Adam Driver acabou se provando um dos melhores atores da sua geração, com diversos papéis de destaque ao longo dos anos. E mesmo dentro do contexto das sequels, ele conseguiu entregar
entregar uma atuação muito boa e, na minha opinião, tirou leite de pedra, já que o planejamento para os personagens dessa trilogia foi uma bagunça. Mas a atuação dele como Kylo Ren e como Ben Solo acabou sendo um dos pontos altos dentro da trilogia sequel, e o personagem acabou sendo, na minha opinião, muito mais bem trabalhado e desenvolvido do que a Rey, apesar de que eu não gosto do final do personagem e da parte da redenção. Eu acho que a partir do episódio 8 ele deveria ter continuado como o vilão da trilogia, mas tudo bem, também entendo ali como foi feito. Outro ponto que ficou muito estranho nessa história toda foi a justificativa bizarra do porquê o filme não foi aprovado. Segundo o ator, a Lucasfilm e até mesmo a Kathleen Kennedy curtiram a ideia e estavam a bordo, porém foi a Disney que vetou tudo. E, mais especificamente, o Bob Iger, que é o CEO da Disney, dizendo que eles não viam como Ben Solo estaria vivo, sendo que esse é um dos menores dos problemas. A gente tá falando de Star Wars, onde literalmente dezenas de personagens já retornaram dos mortos, uns com justificativas ok, e outros com justificativas muito questionáveis. O Darth Maul foi cortado ao meio e depois retornou. O próprio Palpatine no episódio 9 até hoje não tem uma boa explicação para ele ter regressado. Então esse não é um problema para Star Wars, a gente já viu isso acontecer várias vezes. E pior, nesse caso do Ben Solo até existem várias maneiras de trazer ele de volta e que fariam até bastante sentido dentro do lore de Star Wars. E outra, encontrar essa justificativa da volta do personagem não é responsabilidade do CEO ou do executivo do estúdio, e sim dos roteiristas e dos criativos envolvidos no processo. Criativos esses que já estavam a bordo e já estavam até pensando como isso teria sido feito. Então toda essa desculpa aí tá muito mal explicada. Bom, essa foi a primeira parte da saga. Tempestade já estava formada e a internet já tinha começado a pressionar a Disney por respostas e para que esse projeto voltasse a ser desenvolvido. Porém, novas informações surgiram e a treta ficou ainda mais bizarra. Dias depois da entrevista bombástica do Adam Driver, o jornalista Rodrigo Pérez escreveu uma matéria no site The Playlist, trazendo novas informações. Ele começou revelando que tinha até descoberto sobre esse projeto, porém, por uma cautela jornalística, ele acabou não indo adiante com a história. Porém, depois de tudo ter ido ao ar, ele revelou que o filme avançou muito além do desenvolvimento. O filme tinha um roteiro completo e o selo de aprovação criativo completo da Lucasfilm, incluindo a Kathleen Kennedy, como a gente já comentou. Segundo o artigo, fontes próximas ao projeto enfatizaram que esse não era um conceito vago ou apenas um pitch inicial. O filme, operando sob o codinome Quiet Lives, tinha um roteiro finalizado e estava entrando nos estágios iniciais de preparação e seleção de elenco. A Disney até chegou a comprar o tratamento do roteiro desenvolvido pelo Soderbergh e pela Rebecca Blunt, e foi além e contratou o Scott Burns para completar o roteiro. E esse Scott Burns, ele já tinha trabalhado no roteiro de Contágio, que é um dos melhores filmes do Soderbergh, e segundo fontes internas, ele também foi um dos envolvidos em um dos tratamentos para o filme Rogue One, que é um dos melhores filmes aí de Star Wars. E então, o Story Group de Star Wars e a Kathleen Kennedy já teriam até recebido alguns rascunhos desse roteiro e estavam até bem entusiasmados com o que eles viram. E eles queriam que o projeto já estivesse pronto para ser filmado antes de apresentá-lo para Disney. Ou seja, o que parece aqui é que a própria Lucasfilm curtiu muito a ideia, mas já estava querendo deixar o mais lapidado possível para apresentar para Disney, meio que como se eles já estivessem esperando algum tipo de resistência da Disney. Bom, e depois da submissão, o projeto ficou estagnado na esfera executiva, e fontes dizem que o Bergman e os executivos da Disney demoraram muito para ler esse roteiro e retornaram com aquela desculpa meio esfarrapada. Várias pessoas próximas à produção interpretam a decisão como politicamente motivada, coincidindo com os esforços de Bob Iger para posicionar Bergman como seu sucessor. E a gente tem até algumas provas do progresso do filme que acabaram surgindo no início desse ano, quando o designer da Lucasfilm, Bob McKenna, postou no Twitter que havia participado de um design sprint sob o codinome Quiet Lives, que é justamente esse título provisório do filme do Ben Solo. E pelo que parece, já tinha até uma sinopse meio que preparada. Ben Solo, redimido no final de Ascensão Skywalker, sobrevive e seu paradeiro se torna um mistério central. Se Rey Skywalker ou outros personagens conhecidos estiveram envolvidos, ainda não foi confirmado. E alguns fãs especularam que esses comentários recentes do Adam Driver foram uma tentativa do ator de pressionar a Disney a retomar o projeto. Porém, fontes mais próximas
próximas ao ator e ao diretor Soderbergh contestam essa informação. Ambos os cineastas consideram o projeto permanentemente arquivado e não estão mais vinculados a acordos de confidencialidade ou qualquer restrições contratuais, já que o filme é classificado internamente como morto. Portanto, eles se sentiram à vontade de discuti-lo publicamente pela primeira vez. Ou seja, a gente só não ficou sabendo de tudo isso antes porque os caras estavam ali no NDA, que é o Non-Disclosure Agreement, que é basicamente um contrato que previne todas as partes envolvidas nesse filme de comentar e falar sobre informações sensíveis sobre o assunto. Ou seja, o filme estava super aprovado pela parte da Lucasfilm, com até a Kathleen Kennedy a bordo e até mesmo o aval do Story Group, que conta com Dave Filoni e o Pablo Hidalgo, que essencialmente fazem todo esse trabalho de curadoria criativa e decidem para onde a história da saga vai, para que tudo fique como uma narrativa coesa. Ou seja, o mais difícil já tinha passado. E aí tudo entravou no lado burocrático e corporativo da parada, com essa questão de uma decisão politicamente motivada soando muito estranho. Seria essa uma politicagem interna da empresa por conta da sucessão do Bob Iger, ou seria uma questão de política externa, da política americana aí, com toda essa bagunça que tá no cenário presidencial? Isso até agora também não ficou claro. E o mais doido é, nesse ponto da história, eu vou ter que dar o braço a torcer e até elogiar a Kathleen Kennedy, que pelo visto chegou a lutar pela realização do filme. E para ser justo, ela também já fez isso em relação às 2 temporadas de Andor, pelo que o próprio Tony Gilroy já disse em entrevistas. Então a gente vê aqui a Kathleen Kennedy lutando contra a Disney para que esses projetos acontecessem, o que acaba escancarando outro grande problema da gestão atual de Star Wars, que é essa desincronização entre a visão da Disney e a visão da Lucasfilm. Não é a primeira, nem a terceira, nem a quinta e nem será a última vez que ambas empresas discordam em como conduzir a franquia, e isso é muito preocupante. Para piorar, no meio de todo esse imbróglio, eis que surgiu o David Fincher, diretor de filmes lendários como Seven, Clube da Luta, Zodíaco e um dos meus diretores favoritos de todos os tempos. Para quem não sabe, o Fincher chegou a se reunir com a Lucasfilm para possivelmente dirigir um dos filmes das sequels, algo que não foi para frente. Mas uma fonte próxima ao Fincher confirma que o cineasta tinha uma ideia vaga para uma história ambientada entre os episódios 8 e 9 da saga Skywalker, mas que nunca progrediu além do conceito inicial e não conseguiu ganhar força na Lucasfilm. E relatos dizem de que o corte final foi um fator decisivo para isso, com David Fincher querendo o controle total sobre o filme, algo que nunca aconteceu com nenhum dos diretores que estiveram envolvidos com Star Wars. O que é uma pena, né? Porque um filme dirigido pelo David Fincher seria simplesmente insano. E eu fiquei muito curioso para saber qual que era essa ideia dele, mas acho que a gente nunca vai saber qual era o fato. E para finalizar, a cereja do bolo foi a fala do diretor Steven Soderbergh, revelando que A Caça por Ben Solo foi a primeira vez que a Disney rejeitou um roteiro completamente finalizado para Star Wars. Aspas para ele. Perguntei a Kathleen Kennedy se a Lucasfilm já havia entregado algum roteiro finalizado para Disney e eles haviam rejeitado. Ela disse que não e que essa era a primeira vez. Isso aqui é um verdadeiro tapa na cara de todos nós, já que o fã de Star Wars infelizmente ficou acostumado a ter um monte de projetos sendo anunciado e nenhum deles sendo concluídos. A gente já teve, no mínimo, chutando baixo, uns 6 ou 7 projetos que foram anunciados com direito à data de lançamento, painel em convenção, que nem sequer tinham o roteiro finalizado. Projetos como o filme do Taika Waititi, que até hoje não terminou esse roteiro, o filme da Nova Ordem Jedi da Rey, que já teve 4 roteiristas e não foi finalizado ainda, as trilogias do Rian Johnson, dos caras do Game of Thrones, o filme do Lando, e a lista vai longe. Porém, esse filme, que tem um baita ator, um baita diretor e um roteirista que já trabalhou em um dos melhores filmes da franquia, que é Rogue One, e que tava com o roteiro acabado e pronto para começar a ser filmado, aí não foi o bastante pro Bob Iger e pra Disney. Então você entende o nível que as coisas estão chegando? A cada dia que passa, fica mais e mais difícil ser otimista com o futuro de Star Wars. E muita gente vai me criticar por dizer isso, mas Star Wars tá praticamente morrendo diante dos nossos olhos por conta desse tipo de gestão. O que eu quero dizer com isso? A Disney, ela é uma empresa, ela visa o lucro, isso é óbvio. Até aí não tem nada errado. Toda empresa visa ganhar dinheiro, isso é normal. Mas, desde que a Disney adquiriu Star Wars deixou de
ser uma franquia que tinha uma visão, que tinha um caminho claro, né, na época do George Lucas, ele sabia o que ele queria comunicar, as histórias que ele queria contar, e agora virou apenas um produto, né? Os filmes e os projetos, eles parecem que são ali anunciados muito para dar uma inflada e agradar os acionistas, né, nessas convenções, e depois não são finalizados e também não são cancelados, né? Eles anunciam, mas depois não vem para falar que não vai rolar mais. E toda essa história aqui da caça pro Ben Solo escancarou tudo isso. A sensação que dá é que a Lucasfilm e a Disney têm visões diferentes e objetivos diferentes. E isso é muito preocupante, cara, muito preocupante. Eu vou dar um exemplo aqui que foi The Mandalorian. A gente teve ali a ideia que nasceu do Dave Filoni e do Jon Favreau. Eles contaram a primeira temporada, a história deles, eles fizeram a segunda temporada e na época, antes de sair a terceira temporada, começou muito rumor e até fontes de pessoas que eu conheço, que têm contatos lá no Lucasfilm, falando que essa terceira temporada ia sofrer muito com interferência do estúdio. Ou seja, que a Lucasfilm ou a Disney ali tava querendo colocar mais da Bo-Katan, colocar elementos pra Rangers of the New Republic, sabe? Teve muita interferência e no final, a terceira temporada foi uma bagunça, porque ela não sabia o que ela queria ser. Ela acabou sendo várias coisas e nada ao mesmo tempo. E esse é um problema que desgastou The Mandalorian, que é uma das coisas mais legais que a gente teve nos últimos anos. E que se a gente só tivesse tido a primeira e segunda temporada e agora a gente tivesse o filme, você pode ter certeza que o hype ia ser absurdo. Mas como a gente teve no meio tempo o livro de Boba Fett e a terceira temporada de The Mandalorian, isso inevitavelmente deu até uma desgastada entre os fãs que são muito apaixonados. Enfim, tudo isso que eu tô falando agora é um assunto para um outro vídeo, é um tópico que merece um vídeo próprio. E se você quiser que eu comente sobre isso, deixa aí nos comentários pedindo pelo vídeo que a gente faz. E ó, hypa esse vídeo aqui, deixa o like para que esse assunto chegue em mais fãs de Star Wars e a gente consiga gerar um debate e que mais pessoas fiquem sabendo sobre tudo isso. Valeu, Adriano, Ticiano, Irigorese, Matheus Santos, Vitor Bertoli Nascimento, Drônimo de Brasil, Cyber Psycho, Houston Neno Gomes, Christian Pereira por serem membros apoiadores. Obrigado aos outros membros apoiadores. Vejo vocês na próxima e this is the way.